Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vocês conseguem ver aqui, que já está começando com uma tela diferente. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o cenário adverso do nosso portfólio. Tanto do portfólio com 10 robôs, quanto o portfólio completo com os 13 robôs. E aqui eu estou compartilhando com vocês o resultado que esses robôs tiveram na quarta-feira. E o que a maioria das pessoas fazem, quando tem uma estratégia assim, quando tem as perdas, não mostram as perdas, passa aquela ilusão que a estratégia vai ser só de ganho. E quando pega um cenário de perda, geralmente é um cenário devastador que pode até chegar a zerar o seu capital. E aqui eu tenho esse objetivo de, além de fazer a minha parte, a minha função aqui dando o máximo que eu posso, eu ainda tenho esse compromisso da transparência com vocês. E quando é resultado positivo, quando é resultado de ganho, é muito fácil postar os resultados, porque é o que todo mundo quer ver, mas é difícil para a maioria das pessoas postar o resultado quando o resultado é negativo. E eu quero aproveitar esse momento do resultado negativo para aumentar o meu vínculo com vocês, tanto na transparência quanto na parte da explicação, para você entender esse cenário negativo e poder reagir com naturalidade quando ele acontecer para você. A princípio, a gente vendo assim, um valor de R$4.000 negativo para ter de resultado em um dia, é um valor muito alto, eu compreendo isso, mas esse resultado aqui são dentro das minhas condições, são dentro aqui da minha realidade. Esse portfólio está com um capital financeiro de R$18.000, com 10 mini contratos em cada robô, e eu consigo configurar ele para até 2 mini contratos por robô. Então esse resultado aqui de 4.000 cairia para R$800, esse loss máximo. Então já não é uma coisa tão assustadora assim, já é mais dentro da realidade. E mais ainda, se a gente analisar esse resultado individual, você vê só esse resultado negativo, fica uma coisa muito alta, um valor que para algumas pessoas pode até assustar, mas a gente não pode avaliar esse resultado isolado, porque o portfólio não operou somente esse dia. Então, se a gente mudar o filtro aqui, tirar o filtro só da quarta-feira e filtrar o resultado dessa semana, o cenário já muda um pouco. Então, aqui eu apliquei o filtro para pegar as operações da semana toda, você vê que o resultado já mudou bastante. A nossa perda máxima continua sendo de 4.000, só que o robô ganhou praticamente 4.000 também nos outros 4 dias da semana. Então, fechou com um valor financeiro negativo aqui de R$112, mas dentro desses valores aqui, a gente pode considerar um 0 a 0. Olha só, os dias da semana. Na segunda teve um ganho de R$1.000, na terça teve um ganho de 1.200, na quarta teve essa perda, foi o pior dia para o nosso portfólio, eu vou falar mais sobre esse dia aqui. Na quinta teve outro ganho de 1.200, que é o ganho cheio, e na sexta-feira teve um ganho aqui de 513, aquele cenário onde um dos robôs tem loss, mas no portfólio de 13 robôs, mesmo assim, fecha positivo. E isso aqui é o resultado do portfólio de 13 robôs. Como nem todo mundo tem os 13, a maioria que opera com portfólio expert está com os 10 robôs ainda, eu vou mostrar aqui para vocês também o resultado com os 10 robôs. Então, aqui, operando com os 10 robôs, a semana fechou negativo em 527, não ficou próximo ali do 0 a 0, mas também não ficou um loss muito alongado, porque teve ganho nos outros dias, e aquele pior dia, o loss de 4.000 cairia para 3.600, utilizando somente os 10 robôs. Agora, mesmo no portfólio de 10 robôs, se a gente trazer o desempenho atualizado aqui para pegar desde quando eu recomendei voltar com as operações, desde o dia 12, nosso histórico ainda fica com R$1.300 negativo. Então, esse loss que nós tivemos na quarta-feira, que faz parte do histórico, se a gente for analisar o histórico do ano passado, nós vamos ver que em algum momento nós tivemos uns dias desse, ele não perdeu todo o capital que tinha ganhado, voltou ali praticamente para um 0 a 0, e no final da semana aumentou um pouquinho aqui, fechando em 1.300. Agora aqui, se a gente manter selecionado os 13 robôs, que é o que eu tenho de melhor atualmente e é o que eu recomendo
para operar, né, os 13 robôs juntos, já sobe o valor de lucro para 2.800, com a primeira semana de ganho fazendo um valor de 2.900, e essa semana que fechou negativo, e muito tempo é uma das primeiras semanas que fechou negativo, deu um valor financeiro de R$ 112 negativo. Então, nosso portfólio mantém aí na luta, mantém positivo, por mais que teve esse dia considerado aí um dia atípico, e eu vou compartilhar aqui com vocês o porquê que esse dia foi tão atípico. Mas primeiro eu vou mostrar o histórico completo dos robôs operando no ano passado, só para a gente ter uma visualização do que significa um dia de loss desse quando a gente tem um histórico maior aí de pelo menos 6 meses dos robôs em operação. Então, eu coloquei todos os 13 robôs do portfólio e aqui está pegando o histórico dele desde o mês 6 de 2025 até o mês de dezembro, que foi quando eu recomendei parar as operações. E cada queda dessa daqui, ó, é um dia de loss desse portfólio. Inclusive aqui nós pegamos uma sequência de 2 loss próximos em sequência, consecutivo, 2 loss grandes também. E mesmo assim, na sequência dos loss, geralmente o nosso capital corrige a curva de novo e volta no crescimento. Então, um risco maior é você passar por uma perda dessa, desistir das operações e ficar computando só a perda. Mas a gente tem que manter a calma, manter a confiança na estratégia, porque quando você toma a decisão de adquirir um portfólio profissional que tem um risco estabelecido e você sabe desse risco, é partindo do pressuposto de que um dia esse risco máximo pode acontecer, mas com a segurança que os outros dias positivos vão ser maiores dentro do histórico do portfólio. Eu vou compartilhar um estudo que eu fiz aqui, só para a gente ter uma ideia com relação ao risco-retorno dos nossos robôs, que é uma coisa que às vezes é criticada, né? Quem avalia o robô isoladamente, por que a gente tem um risco tão alto com uma meta de ganho relativamente baixa. E eu vou explicar isso aqui para vocês da forma que eu penso. O meu pensamento é corroborado tanto pelo histórico de resultados, quanto pela inteligência artificial, que atualmente eu não desenvolvo nada, eu não tomo nenhuma decisão sem ter ali o crivo, né, uma validação da inteligência artificial, que 2 mentes pensam melhor do que uma sozinha, né, e agora eu não estou sozinho mais nesse desenvolvimento. Então, vou compartilhar meus estudos aqui para você ter uma ideia. Lógico que eu não vou compartilhar tudo, mas uma forma que vai exemplificar bem aqui. Peguei como exemplo aqui para explicar para vocês a forma que eu penso e as características dos nossos robôs, o robô Aura, versão atualizada, pronto para a gente rodar no ano de 2026. E nós temos a meta de ganho próximo aí de R$100, do jeito que funciona a saída, que algumas vezes pode dar menos, mas via de regra que a meta do robô vai ser de R$100. E o risco dele está próximo aqui de 700, né? Que deu 718. Então, quem não conhece direito e vai avaliar ao primeiro ponto, assim, né? Vai fazer aquela primeira análise, pensa assim, não, esse robô está desbalanceado. Está com um risco muito alto, com uma meta de ganho muito baixa. Está ganhando só R$100 para perder 700, uma relação de 7:1. Só que a gente não pode avaliar só esses números, né? Se você avaliar que o percentual de acerto, de 96% de acerto, significa que a cada 100 operações você vai acertar 96 para errar 4. Então, eu não vou nem fazer os cálculos aqui agora não, mas se você tiver curiosidade, dá para você fazer. Quanto que daria 96 vezes 100, por mais que algumas vezes vai ser menos, né? Então, pode arredondar aí 96 vezes 75 e 4 vezes 700. Você vai ver que o valor de ganho vai ser maior do que o valor de loss. Por exemplo, aqui o lucro bruto, teve 13.900 de lucro bruto nesse período. Prejuízo bruto ficou em 3.600, mesmo com o loss muito mais alto do que o ganho. E para poder tirar a prova, né, grava bem essa curva de crescimento aqui. Eu vou gerar um backtest com os parâmetros ao contrário. Vou manter a mesma entrada com uma meta de ganho de R$700 e um risco só de R$100. A mesma estratégia ao contrário
para a gente ver se realmente o que eu estou fazendo faz sentido ou se a gente fizesse ao contrário, se o resultado seria melhor. Então aqui eu tenho o backtest do mesmo robô, mudando apenas essa relação de risco-retorno. Estou com um risco-retorno favorável de 7:1. A entrada do robô é muito boa, mesmo assim saiu positivo. Mas enquanto a outra versão teve um lucro de 9 mil, de quase 10 mil, esse aqui teve um lucro da metade. Enquanto a outra versão teve um percentual de acerto de 96%, essa versão aqui teve um percentual de acerto de 21%. Enquanto o fator de lucro da outra versão foi próximo de 4, 3,7, um fator de lucro muito bom, essa daqui o fator de lucro já caiu para 1,43. E quando a gente analisa o histórico das operações, até aparece ganho de 700, mas a quantidade de perdas de 100 que aparece. Então são várias perdas pequenas para poucos ganhos longos. Usando essa estratégia, ao contrário da forma que eu utilizo, nós temos vários ganhos pequenos e poucos loss longos. E quando nós juntamos os 13 robôs no portfólio, melhora ainda mais, porque às vezes só um robô com esse risco maior tem loss dentro do dia e os outros robôs têm os ganhos pequenos. Então, no dia que acontece isso, a gente ainda fecha com um saldo levemente positivo. Para ser um dia de loss do nosso portfólio, precisa de mais robôs ter loss juntos. E quando acontece esses dias, é porque teve alguma coisa atípica ali dentro do dia. Bom, aqui eu tenho o gráfico com o histórico das operações do robô Falcon, que é um dos robôs mais assertivos e de maior longevidade aqui dentro do portfólio. E a característica principal desse robô é, se o preço estiver abaixo das médias e estiver indicando uma queda ali logo no primeiro momento, o robô já se posiciona a favor dessa tendência e busca seu ganho ali em poucos candles, poucos pontos. Uma pequena movimentação já é suficiente para o robô dar o ganho. E como esse robô faz a leitura no gráfico de 10 minutos, e aqui nós temos o gráfico de 10 minutos, então cada candle desse significa 10 minutos de movimentação, era para ele ter dado a entrada no final desse primeiro candle. Se ele tivesse dado a entrada aqui às 9h10, nessa barra aqui, teria pego a continuidade da queda e já teria dado ganho. Só que nós tivemos alguma coisa atípica nessa abertura do Bitcoin na quarta-feira, que nesse período aqui estava como se tivesse em leilão de abertura ainda, e os robôs não entraram. Então o preço jogou bem lá embaixo e os robôs entraram na venda logo depois desse movimento. Bem aqui depois desse movimento, os robôs entraram posicionados na venda e depois dessa entrada na venda o mercado só subiu. E a maioria dos nossos robôs que estavam posicionados junto nesse movimento, porque era um movimento de muita indicação mesmo de queda, se posicionaram e acabaram levando o stop. Um stop controlado, um risco estipulado. Os outros robôs que também se posicionaram na venda, como os novos, por exemplo, o Hakai e o Meruem, mas tem uma tolerância ao risco um pouco maior, eu fiz um gerenciamento de risco nele, que por mais que eles ganham menos, mas vai evitar sair desse tipo de movimento, que o mercado foi só lá fechar o gap, buscou o stop da maioria dos robôs e depois voltou a cair, mantendo a direção inicial da previsão dos nossos robôs. Então, os robôs que têm uma tolerância a risco maior, têm um stop maior, que não foi estopado nesse movimento, conseguiu dar ganho aqui nessa queda e até por isso que nós não fechamos com todos os robôs no negativo. Aqui eu tenho o exemplo do robô Hakai, que fez a entrada aqui, fez um pequeno aumento de posição aqui, mantendo a posição vendida, segurou o que ficou negativo nessa movimentação, não estopou, e quando o mercado voltou a pesar, voltou a cair, saiu com ganho na operação, reduzindo o loss que ele estava no momento e ainda fechando com um pequeno ganho, reduzindo um pouco o loss dos outros robôs que tiveram loss. E por último aqui eu vou compartilhar com vocês a configuração do nosso portfólio composto por 13 robôs, porém dentro da configuração mínima. O capital sugerido aqui pelo sistema da SmartBot de R$ 3,9 mil, R$ 3.900, mas eu estou recomendando aí de R$ 4 a R$ 5 mil para poder operar com bastante segurança, bastante tranquilidade. E aquela perda máxima do nosso portfólio, que ficou em R$ 4 mil,
nesse portfólio aqui reduzido, a perda máxima foi de 869. Então, se você tem perfil para poder operar com essa quantidade de robôs, você tem capital suficiente para operar com essa quantidade de robôs, mas ainda tem essa insegurança com relação ao risco, com relação ao resultado que pode ser negativo ali dentro de um dia, eu recomendo você iniciar com esse portfólio com a quantidade de contratos bem reduzida. Você vai ter um risco mínimo ali, um risco desses 13 robôs próximo do risco que muitas vezes é de um robô, dependendo da estratégia. Você consegue acompanhar o histórico das operações e pegar segurança, e no momento que precisar de aumentar a quantidade de contratos, é só você entrar em contato comigo aqui e solicitar a nova quantidade de contratos que eu te envio tranquilamente. Então, para poder resumir aqui para vocês, só não tem histórico de perdas quem está escondendo alguma coisa ou quem não opera de verdade no mercado. Porque todo mundo que está realmente operando ali no mercado já passou por dias estressantes, já passou por dias de perda, mas o mercado é um jogo de tirar dinheiro da mão de quem é impaciente e colocar na mão de quem tem paciência. Então, se você tiver paciência, suportar esses resultados negativos como parte do jogo e tiver confiança na recuperação, você vai estar presente também nos dias positivos. E nós temos vários dias que são positivos e várias semanas e meses que fecham com resultado muito expressivo. Por exemplo, aqui, iniciando com capital de próxima de 4, 5 mil reais, só no mês de setembro fez mais 5 mil reais. Mas tem outros meses que não são tão bons. Por exemplo, aqui o mês de dezembro fechou praticamente no 0 a 0 e pode ser que feche até negativo, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Eu espero que o vídeo hoje tenha ficado bem explicado. Justamente nessas semanas, né, nesses dias que acontece de ter um stop loss, é os dias que eu me sinto mais na obrigação de vir aqui e colocar minha cara aqui, né, falar com vocês, explicar o que está acontecendo, passar tranquilidade e deixar claro para vocês que eu estou analisando aqui o desempenho. Não posso garantir, né, ter promessa de resultados, mas eu posso prometer para vocês que eu vou fazer sempre o meu máximo, o meu melhor para estar com os robôs buscando o melhor desempenho possível, e quando vier um resultado adverso, eu sento aqui para poder me debulhar aqui nas análises para tentar corrigir algum problema que tiver, para estar sempre melhorando, beleza? Então, no mais é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.